verdade. Não foi lá nos dias bíblicos, foi agora. Esse mesmo Deus que sempre tem me mostrado estas coisas e elas acontecem exatamente ao pé da letra. Nunca falharam uma vez. Agora eu estou me jactanciando dele. Faz algumas semanas estive numa visão e estava em pé num lugar alto e era para ver a pré-apresentação da igreja. E notei vindo do meu... Eu me encontrava mais ou menos desta maneira, da frente, de frente para o oeste, e vindo nessa direção estava liberava um grupo de mulheres de vestidos muito bonitos, cabelo longo bem arrumado nas costas, mangas e saias recentes, compridas, e estavam todas em tom de marcha, como avante soldados cristãos, marchando como para a guerra, com a cruz de Jesus indo adiante. E enquanto passavam, permaneci de pé, e havia algo ali, algum espírito, era Deus, e disse, aí está a noiva. E olhei, e meu coração estava alegre, e ela deu a volta nessa direção e passou por trás de mim. Após algum tempo, quando ela voltou nessa direção, ele disse, agora a igreja moderna virá em pré-apresentação. E aqui veio a igreja asiática. Nunca vi bando tão imundo. Aqui vieram as outras igrejas das diferentes nações. Elas tinham uma aparência horrível. Eu digo isso porque tenho dever de dizer a verdade perante Deus. E quando ele disse aqui vem a igreja da América agora para ser pré-apresentada, você já viu um bando de demônios? Foi esse. Aquelas mulheres estavam completamente nuas, com uma coisa de aparência cinza como cor de couro de elefante. E a estavam segurando em frente de si, sem parte superior nela, de modo algum estavam fazendo esse tipo de coisa, essas danças que estes jovens dançam aqui, esse twist e coisas tais, e esse tipo de música tocando. E quando vi a senhorita Estados Unidos da América se aproximar, quase desmaiei. Agora, isso é assim diz o Senhor. Se creem que eu sou servo dele, creiam em mim agora. Não diria isso por nada no mundo. Não haveria suficiente dinheiro em todo o mundo para me fazer dizer isso se não fosse a verdade. E quando ela passou, aquela foi a coisa de aparência mais imunda que já vi. Pensei, Deus, tão duro quanto pregadores, nós, irmãos, temos trabalhado para te conseguir uma noiva. É isso, é o melhor que podemos fazer. Ela estava se requebrando, segurando isto em frente de si, uma coisa como uma dessas saias de dança havaiana, segurando isto em frente de suas partes, sua parte baixa, assim, dançando e se requebrando, como esses jovens fazem aqui, desses shows vulgares que tem, se requebrando. Essa foi a senhora cristianismo da América. Deus me ajude, pela ajuda de Deus, essa é a aparência que tem em sua face. Eu podia ter desmaiado, pensei, toda a tentativa é a pregação e a persuasão, todas elas de cabelo curto. Estavam se requebrando e se comportando indevidamente, segurando isto em frente. Se aproximaram de onde eu me encontrava ali, com este ser sobrenatural, não conseguia vê-lo. Eu ouvia falado comigo, estava bem perto de mim, mas quando eles se viraram nessa direção, seguraram isto e só se requebrando e rindo, comportando-se assim, segurando isto em frente de si. Agora encontrando-me em sua presença ali, seu servo, e de tudo que tentei, esse é o melhor que pude fazer. Pensei, Deus, que bem me fez isso, que bem fez isto, todo pranto e súplica e persuasão e os grandes sinais e prodígios e milagres que tu mostraste, como eu permanecia ali, e ia para casa e chorava depois deles pregar e tal, e que bem me fez, e então tenho de apresentar-te algo assim como noiva? E enquanto me encontrava ali olhando, ela passou, e você pode imaginar a parte de trás dela sem nada cobrindo, segurando isto em frente de si enquanto eu passava, rebolando assim, e este twist abrindo os braços e pernas assim, ela era vulgar, como ela estava se comportando, o seu corpo sacudindo para lá e para cá assim. Você diz o que isso quer dizer, meu brother? Não sei, só estou lhes contando o que vi. E quando ela passou assim, olhei para ela. Eu fiquei realmente desfalecido, simplesmente me virei e pensei, Deus, estou condenado a... Não adianta eu tentar de qualquer maneira, melhor já parar. Senhora Carl Williams, se a senhora está sentada aqui, aquele sonho do qual me contou faz pouco que a senhora teve outra noite que a tem incomodado, aí está. O volante foi tirado da minha mão. Então,
Eu só pensei, melhor eu esquecer isto, eu estava acabado. Então, de repente, eu ouvi isto voltando. E se aproximando deste lado, veio a mesma noiva que deu a volta nessa direção. Aqui vieram aquelas pequenas damas novamente, e cada uma delas estava vestida com seu traje nacional, de onde procediam como Suíça, Alemanha, assim por diante, cada uma usando esse tipo de traje, todo o cabelo longo, exatamente como aquela no princípio, e aqui vinham elas caminhando, avante, soldados cristãos marchando como para a guerra, e quando passaram pelo palanque de pré-apresentação onde nos encontrávamos, de repente cada olho se voltou naquela direção, e então elas se voltaram e se foram marchando, e justamente quando começaram a subir para o céu, esta outra subiu à beira de um morro e desceu assim. Estas começaram a subir marchando para o céu. E quando se puseram a marchar, notei um par de mocinhas na parte de trás. Pareciam ser moças estrangeiras, como da Suécia ou Suíça, ou de algum lugar assim. Elas começaram a olhar para todos os lados e sair. Eu disse, não façam isso, não saiam desse passo. E enquanto gritava assim, eu vinha encontrar-me na visão ali com a mão estendida assim. Pensei, bem... Essa é a razão por que eu disse o que disse esta noite. Quero lhe fazer uma pergunta. Será que é mais tarde do que pensamos? Ela poderia estar já chamada e escolhida, selada? Não haverá um extra, você sabe. Seria possível? Oh, sim. Ah, sim. Lembre-se do que eu disse outro dia no café da manhã. No pólen de cruzar macho e fêmea, há 1 milhão de gêmeos que saem, 1 milhão de óvulos que saem, mas há só um deles que vive, no entanto, são todos parecidos, 1 de 1 milhão. Cada um deles sendo o mesmo óvulo e o mesmo tipo de germe. Um deles vive, os demais morrem. Ninguém pode dizer qual é um óvulo maduro e os detalhes. Deus tem de decidir isso. Você vai ser menino, menina, loiro, moreno, o que quer que vá ser. Deus decide isso. Não o primeiro que encontra, mas o primeiro que Deus decide. Talvez um venha aqui, você já reparou, no tubo de ensaio, ao vê-los se unirem. Eu já observei, Deus tem de decidir isso. Cada um deles parecido. Mas por eleição, o nascimento natural é por eleição. Deus toma um do milhão. Quando Israel deixou o Egito, a caminho da terra prometida, eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Cada um esteve sob o mesmo cordeiro sacrificial ou não teriam vivido? Cada um ouviu Moisés, o profeta. Cada um foi batizado nele no Mar Vermelho. Cada um dançou as mulheres com Miriam de um lado para o outro costa. Quando Deus destruiu o inimigo, cada um esteve com Moisés e o ouviu cantar no Espírito. Eles, cada um, comeu maná do deserto que caía do céu. Maná novo toda noite, que é um tipo da mensagem. Cada um comeu dele, mas dos 2 milhões, quantos entraram? 2. 1 de 1 milhão. Há aproximadamente 500 milhões de cristãos no mundo esta noite, incluindo católicos e tudo mais. 500 milhões de assim chamados crentes no mundo. Se o arrebatamento viesse esta noite, isso significaria, se o resultado fosse 1 de 1 milhão, não digo que seja, mas se fosse 500 pessoas nas próximas 24 horas, estariam faltando, você nem mesmo teria notícias disso. Haverá esse tanto faltando de qualquer maneira, de que nem mesmo você consegue dar conta. Então poderia acontecer a nós, amigo, como aconteceu quando João Batista veio. Até mesmo os discípulos disseram, porque dizem as Escrituras, porque os apóstolos, os profetas dizem, porque dizem que é mistério que Elias venha primeiro e restaure todas as coisas. Ele disse, eu vos digo que ele já veio e vós não o soubestes. Um desses dias, poderíamos ter deixado sentados aqui. Que me diz do arrebatamento antes que a tribulação se estabeleça? Já veio e vós não o soubestes. Todo o corpo selado, apenas mantendo-o no passo. Não estou dizendo que seja assim, espero que não seja. Mas, amigo, quando isso soltar, se temos um sentimento no coração esta noite de que devíamos endireitar a vida,
E as coisas que temos feito, permita-me aconselhá-lo como um irmão ministro. Eu vou dizer isso pela primeira vez no púlpito. Tenho me estendido esta noite acerca disso mais do que qualquer outra coisa, qualquer ocasião, de qualquer maneira, perante o público, porque tenho tido grande liberdade nestas reuniões. Se você crê que sou profeta de Deus, escute o que ele diz. Se há um pequeno tinido de sentimento no seu coração, vá a Deus agora mesmo. Faça isto. Parem só por um minuto, homens. Olhem para os seus credos a que vocês servem. Olhem em suas igrejas. Está exatamente conforme a palavra de Deus. Vocês satisfizeram toda a qualificação, diz, eu sou um bom homem, assim foi Nicodemos e assim todos os demais, eles eram ótimos. Isso não tem nada a ver com isso. E mulheres, quero que vocês se olhem no espelho e vejam o que Deus requer que uma mulher faça. E vejam, no espelho de Deus, não no espelho da sua igreja agora, no espelho de Deus, e vejam se poderiam se qualificar em sua vida como a noiva espiritual de Jesus Cristo. Ministros pensem o mesmo. Suavizam as coisas aqui para poupar os sentimentos de alguém mais adiante. Fariam isso se não fosse. Eles expulsarão da igreja. Se você está se sentindo assim, meu estimado irmão, permita-me diverti-lo em nome de Jesus Cristo. Fuja disso agora mesmo. E dama, se você não consegue estar à altura da qualificação de uma cristã, não como cristã nominal, mas em seu coração e sua vida, siga exatamente o exemplo de como o certificado de casamento de Deus aqui diz que tem de ser. E membro da igreja, se a sua igreja não é assim, não pode estar à altura de qualificação de Deus, da sua palavra, saia dela e entre em Cristo.